Hoje com o pastor Joseph Prince. Dê a Deus o louvor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Amém. Todos os meses recebemos testemunhos de todo o mundo, especialmente da América, de vidas transformadas, pessoas sendo libertas das drogas, pessoas curadas, especialmente do câncer, curadas de tumores. Hoje recebemos um testemunho que eu não tive a oportunidade de ler no culto anterior, de alguém curado do câncer, câncer de mama. E o testemunho vem da América. Sem quimioterapia ou radiação, somente escutando a palavra da graça, Deus a curou. Deus está sendo glorificado pelo que seu Filho fez por nós. E a mensagem da graça não é graça, por assim dizer, mas é a mensagem do Filho de Deus, o Senhor Jesus, o amado de Deus, o qual Deus entregou por nós. Deus ama o seu Filho, por isso temos que lembrar que somos amados porque Deus amou o seu Filho e o entregou por nós. Isso é incrível. Olhe para a nossa igreja e vejo como Deus a tem abençoado. Eu sou grato. Vamos ler Isaías 60. Levanta-te e resplandece, porque é chegada a tua luz e é nascida sobre ti a glória do Senhor. Verso 2. Pois eis que as trevas cobrirão a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. Quero enfatizar isso. Sua glória virá surgindo sobre ti. Algumas pessoas dizem que esse texto vai se cumprir no período do milênio, no governo de 1000 anos de Jesus, quando ele retornar. Mas não pode ser isso, porque quando Jesus retornar não haverá trevas. E aqui diz que as trevas cobrirão a terra e a escuridão os povos. Isso nos diz que a sua glória vai brilhar sobre o povo de Deus quando houver trevas. Nesse ano que se passou, vimos trevas cobrindo a terra e profundas trevas cobrindo o povo. Vimos o vírus da ebola como nunca antes. O número de vítimas alcançou o recorde. Vimos uma aeronave que desapareceu, outras tragédias com aviões. Vimos muitas trevas sobre a terra, vimos crianças sendo mortas literalmente, sendo assassinadas pelo terrorismo. Nunca vimos nada semelhante acontecer de uma vez só no mundo. Vimos todo tipo de tragédias naturais, mas estou aqui para dizer que a profecia bíblica diz e declara para nós que quando as trevas cobrirem a terra, o Espírito de Deus nos diz que nessas profundas trevas que cobrirão o povo, mas nós não somos o povo, não somos a terra. Sobre nós vai surgir sua glória. Aqui fala de nós, fala do povo e da terra. Posso ter um amém? Quando houver trevas na terra, a glória de Deus vai brilhar. Não somente isso, mas as nações caminharão sob a nossa luz. Existem duas aplicações para essa palavra. Uma é Israel, o Israel natural. As nações caminharão à sua luz, quer dizer, quando Jesus retornar, certo? Deus vai exaltar a nação de Israel. Cristo vai reger a partir de Israel e o propósito que Deus tem para a nação de Israel vai se cumprir. Amém? Por agora estão colocados de lado, porque rejeitaram o Messias, correto? Mas Deus tem um propósito para a salvação de Israel. Amém? Quando isso acontecer, as nações gentílicas caminharão à sua luz. Aqui fala de Goim, no hebraico, os não-judeus. Mas não esqueça que é uma aplicação dupla. Espiritualmente fala da igreja. Amém? Os descrentes caminharão à nossa luz. Deus quer que você brilhe. Quer que sua glória seja vista pelos descrentes. Não se refere a uma glória que seja espiritualmente discernida. Não é uma glória que alguém precise de olhos espirituais para enxergar. Não. Os descrentes verão a glória que está em você. Amém? E depois diz que os reis para o resplendor da tua aurora. Reis são importantes e virão para o resplendor da tua aurora. Verso 4. Levanta em redor os teus olhos e vê, todos esses se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos vêm de longe e tuas filhas se criarão a teu lado. Ou seja, quando a glória de Deus brilhar, seus filhos que estão longe
Suas filhas que estão longe se ajuntarão. Quer dizer, estavam distantes, mas serão aproximados, porque a glória de Deus brilhará sobre você. Amém? E tuas filhas se criarão ao teu lado. Versículo 5. Então verás e estarás radiante, e o teu coração estremecerá e se alegrará, porque a abundância do mar se tornará para ti, e as riquezas das nações a ti virão. Minha mensagem é sobre a vida radiante que Deus quer que você possua. Deus quer que sua luz seja vista sobre você. Deus quer que você se torne radiante. Você me escuta? Nesse mundo de trevas, Deus quer que você se torne radiante. E a verdade é essa. Alguns perguntam, pastor, ser radiante ou não, isso é verdadeiramente importante? Eu digo sim. Deixe-me dizer para você que eu não planejei pregar essa mensagem. Não pensei a respeito dela. Eu estava orando ao Senhor. Alguns pensam que todos os pregadores recebem mensagens quando estão em oração. Mas muitas vezes eles oram, mas Deus fala com eles quando eles estão no shopping ou fazendo outra coisa. Em circunstâncias muito comuns, Deus fala com eles. Mas essa mensagem eu recebi quando estava orando. Quando estava orando, Deus me deu essa mensagem. Bang, bang, bang. E Ele me deu todos os versículos. Quando eu estava ainda orando. E Deus disse, eu quero que o meu povo tenha uma face radiante. Deus quer que o seu povo tenha um rosto radiante. Alguns dizem, pastor, que importância isso tem? Eu acho que Deus tem prioridades maiores para nós. Mas deixe-me dizer para você isso. Se você acha que ter um rosto radiante é algo sem importância, algo minúsculo dentro das coisas do reino de Deus, Deus disse que quando estamos radiantes, a abundância do mar se tornará para nós e as riquezas das nações a nós virão. Você me escuta? Não fui eu que disse, quem disse foi a Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia diz, as riquezas, não a pobreza, a riqueza das nações a ti virão. Quando você for radiante, pense nisso, quando você está radiante, coisas boas acontecem, os nossos filhos se ajuntam a nós. Os filhos de longe voltam, isso não é bom? Eles vêm por causa da glória que está na sua vida. Eles veem em você a glória de Deus. Veja o versículo 3. Diz que as nações virão. O que dizer da salvação? O que dizer da pregação do Evangelho? Isso vai acontecer porque as pessoas verão em você vida radiante. Um brilho no seu rosto. Isso é muito importante. Quando Deus falou comigo em oração, Ele disse, eu quero que o meu povo tenha uma face radiante. Diga para eles, pedirem vida radiante. Muitos de nós somos salvos, mas o nosso rosto não sabe. Nosso rosto é pior do que o de um descrente. Amém? A Bíblia diz que quando Moisés desceu da montanha, foram 2 episódios de 40 dias na vida de Moisés. Eu preguei sobre isso nos cultos de meio de semana. Os primeiros 40 dias de Moisés. Quando Moisés desceu, ele voltou com o rosto normal, na primeira vez. E ele quebrou as tábuas, as 2 tábuas da lei. E a Bíblia diz que o Senhor não se irou com Moisés. O povo adorava ao bezerro de ouro, ele estava alinhado com o que Deus estava fazendo. E ele então subiu de novo o monte para mais 40 dias, e dessa vez Deus temperou a lei com misericórdia. E quando ele voltou, a Bíblia diz que a sua face brilhava. Apesar de sua face estar brilhando, as pessoas e até mesmo seu irmão, o sumo sacerdote Arão, eles fugiram dele. Porque a luz que estava na sua face era a glória da lei, era transitória, era temporal. Enquanto a glória do novo concerto é eterna e tem esplendor crescente. A Bíblia diz que quando ele desceu, o povo fugiu dele. Diz que ele pediu para que eles voltassem. Ele os chamou de volta e a Bíblia diz que Arão e o povo retornaram. Os anciãos retornaram para Moisés. O que implica que eles fugiram. Era o tipo de glória que dizia, vocês pecaram, vocês pecaram, vocês pecaram. Não farás, não farás, não farás. E o povo sabia que não devia pecar, mas tinha pecado.
E agora já era muito tarde. E a lei diz que quem peca vai morrer, quem peca vai ser punido, quem peca vai ser ferido com a lepra e com enfermidades. É isso que a lei diz. E a Bíblia diz que se alguém quebrar um dos mandamentos, quebrou todos os 10. Isso está escrito em Tiago 2. Pense nisso. Mas vamos ler agora 2 Coríntios 3. Não sejamos egoístas. Deus quer que você esteja radiante, porque Ele quer sua família abençoada. Ele quer que você seja um testemunho para os seus filhos. Sem abrir sua boca, eles veem sua face radiante. Amém? E sua face radiante é uma arma missionária para salvar as pessoas. A Bíblia diz em Atos capítulo 1, versículo 8, que receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Não diz darão testemunho, mas diz serão testemunhas. Todos se tornam testemunhas. É diferente ser testemunha e dar testemunho. Alguns dão testemunho, mas o rosto parece ser alguém que bebeu suco de limão ou comeu jiló. Parece que foram batizados no suco do limão. E são pessoas azedas. São pessoas muito mal-humoradas. Deus quer que a salvação impacte a sua face. Eu sei que isso parece simplório. Quando eu ouvi isso em oração, disse: Senhor, não tem algo mais profundo? Mas Ele me deu todos os versículos. Muitas vezes demora muito tempo de preparação antes de eu receber, mas eu recebi todos os versículos e as ilustrações. Eu fui para o meu escritório e Ele me deu o restante. Se não gostar da pregação hoje, não me culpe. 2 Coríntios 3:6, o qual também nos capacitou para sermos ministros do novo pacto, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quando Deus deu a lei, os 10 mandamentos, foi no Monte Sinai, e foi na primeira festa do Pentecoste. Deus deu a lei, 3.000 pessoas morreram, ok? Mas, quando se cumpriu, no Novo Testamento, o dia de Pentecostes, foi no Monte Sião, foi um monte diferente. Deus deu, não a lei, mas o Espírito, e 3.000 pessoas foram salvas. O que demonstra que a letra mata, a lei mata, mas o Espírito vivifica. Amém? Aqui fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica. O próximo versículo. Ora, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, vou parar para dizer isso. Tenho escutado nos últimos dias pessoas dizerem que não estamos sob a lei, no sentido da lei cerimonial, mas ainda estamos sob a lei moral. Deixe-me afirmar, a única parte dos 10 mandamentos da lei que foi escrita e gravada em pedras foram os 10 mandamentos. E a Bíblia chama de ministério da morte. Não quer dizer que a excelência moral não seja importante, mas se tentarmos guardar os 10 mandamentos para conseguir excelência moral, o oposto sempre acontece. Quando Israel disse, todos os mandamentos nós cumpriremos, logo em seguida, quebraram o primeiro mandamento. Tentar cumprir a lei faz o pecado surgir, porque a lei foi dada para expor seu pecado. Quanto mais tenta, mais você vê que não é capaz. Deus diz que não estamos mais sob a lei. Isso tira o poder do pecado. 1 Coríntios 15:56 diz que a força do pecado é a lei. Aqui está claro, a Bíblia diz que o ministério da morte foi gravado com letras em pedras. Deus chama os 10 mandamentos ministério da morte. Ministra a morte. Veio em glória. Ele possuía glória. O Espírito de Deus testifica isso, que era glorioso. De maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual se estava desvanecendo. Moisés era muito esperto. Quando ele desceu da montanha, seu rosto brilhava, o povo fugiu, ele os chamou de volta, e a Bíblia diz que quando ele falava com eles, ele vestia um véu, para que não vissem que era temporal, era transitório, estava desvanecendo. Ele foi esperto, porque se eles vissem que estava desvanecendo, diriam, Moisés se desviou. Ontem ele tinha glória, agora não tem. Ele vestia um véu, mas quando via a presença de Deus, ele tirava. Mas diante do povo, ele se cobria. Vocês me escutam? Mas se o Antigo Testamento
Se a lei veio produzindo um rosto glorioso, mesmo não sendo um rosto glorioso total, quanto mais o novo concerto. A graça deve produzir um rosto glorioso, uma face gloriosa. Posso ter um amém? Versículo 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Se o ministério da condenação tinha glória, muito mais excede em glória o ministério da justiça. O ministério da condenação são os 10 mandamentos, a lei. Ela condena você. Ela diz, não roubará. Mas a graça concede a você no seu trabalho favor para que você tenha, inclusive para dar para o necessitado. A lei só sabe dizer não roube, mas a graça diz dê e seja uma bênção. A lei diz não cometerás adultério, mas a graça diz receba amor pela sua esposa, receba paciência, receba longanimidade para com seu marido. Assim, a lei só pode ir até aí. Não estou dizendo que não estamos sob a lei para fazer o que quisermos. Estou dizendo que não estamos sob a lei para conquistar excelência moral. Morremos para a lei para nos casar com Jesus, a graça de Deus. Amém? Nós também buscamos a excelência moral, uma vida de santidade. Mas a questão é como chegar lá a partir daqui. E não é através da lei, é através da graça. Amém, irmãos? Mas o ponto principal da minha mensagem é esse. Veja bem. Se o Antigo Testamento veio com glória, e a glória foi refletida no rosto de Moisés, quanto mais o novo concerto. Amém? Se nos avivamentos do passado, quando usavam a lei para amedrontar as pessoas, tinha glória, não estou dizendo que não tinha glória, tinha glória. Mas Deus diz, vocês não viram nada porque o ministério da justiça excede muito mais em glória. Veja que o ministério da condenação exige justiça do homem pecador e falido, mas o ministério da justiça, o ministério da graça, supre justiça como dádiva para o homem pecador. Moisés, que era servo, só podia exigir, ele só podia dizer o que Deus queria, certo? Mas o Filho revela a natureza de Deus, porque Deus amou o mundo, que deu o seu único Filho. Não seguimos a Moisés, seguimos a Jesus, não vivemos da lei, vivemos da graça. O ponto que estou tentando transmitir aqui é esse, que se a glória veio com a face brilhante, quanto mais a nova aliança. Amém. Quando o Senhor Jesus foi transfigurado como Moisés no monte, na narrativa da transfiguração, em Mateus 17:2, o seu rosto resplandeceu como o sol. Quando Jesus desceu do monte, depois do seu rosto brilhar na transfiguração, ele desceu o monte, diz a Bíblia que o povo correu para ele. No caso de Moisés, eles fugiram dele. Aqui correram para ele. A graça diz que os pecados foram perdoados. Recebeu a dádiva da justiça. Aleluia. Estou aqui para salvar. Não estou aqui para condenar. Estou aqui para receber você. Amém. Estou aqui para dar filiação, para que sejam herdeiros do Deus poderoso. Amém. Seus pecados foram perdoados pelo meu sangue. A glória no rosto de Jesus declarava isso. Você me acompanha? Assim como a face de Jesus brilhou, Deus quer que a sua face brilhe. Nós aqui em Singapura temos muitos ditados com respeito ao rosto. Diga rosto. Você fez meu rosto cair. Não tenho mais rosto. Deus quer salvar seu rosto. Amém. Deus quer salvar seu rosto. Existe algo que a Bíblia diz a respeito de Davi. Ele tinha olhos lindos. Ele era rosado e radiante. Esse era seu segredo. Davi, o matador de gigantes. Davi, o pastor. Esse era o seu segredo. Ele disse, por que você está assim tão triste, ó minha alma? Ele estava deprimido quando disse isso. Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda louvarei a salvação da minha face e o meu Deus. Ele disse, Deus é a salvação da minha face. Vire para o seu irmão e diga, você precisa ajuda para o seu rosto, irmão. Diga para o outro, você precisa ajuda para o seu rosto. Veja, em outra versão,
Não diz salvação da minha face, mas diz a saúde da minha face. Por que isso? Porque é uma palavra muito rica, a palavra saúde, salvação, uma palavra rica. É uma palavra que vocês não são familiares, é uma palavra que é muito difícil de entender no hebraico, mas eu vou tentar explicar. Yeshua. Essa é a palavra hebraica. Yeshua, que é o nome de Jesus. Literalmente no hebraico está escrito ali, o Yeshua da minha face. Yeshua quer dizer a saúde da minha face, a salvação da minha face, a libertação da minha face. Vire para alguém e diga, a sua face precisa de libertação. Amém? Assim, deixe-me dizer isso. Escute-me com cuidado. Eu não estou falando de beleza exterior, ser bonito ou elegante. Nem todos podem ser como o pastor Lawrence. Eu me lembro quando eu era um adolescente, eu era salvo, claro, mas era como um crente nominal. E meu amigo e eu fomos ver umas garotas na outra classe e descobrimos que eram crentes. E elas participavam de uma reunião cristã que acontecia semanalmente todas as sextas-feiras. Era um encontro de jovens. E nós decidimos participar. Não porque éramos espirituais, mas porque sabíamos que aquelas meninas estariam lá. Então nós fomos para ver as meninas, estávamos olhando, checando tudo. A pessoa que liderava aquele grupo era uma senhora que era voluntária, não sei de que igreja era. Talvez ao ouvir esse sermão vai saber que falo dela. Ela era incrível porque ela era líder daquele grupo e tinha cerca de 30 anos. Quando acabou o culto, corri para aquela garota que eu gostava. E a líder entrou no meio. Eu fiquei pensando, por que ela não vai falar com meu amigo? Por que veio para mim? E ela ficou de pé diante de mim, e eu nunca vou esquecer isso. Existia um brilho no seu rosto. Seus olhos brilhavam quando ela falava comigo. Não era maquiagem, ela não era uma mulher bonita. Eu acho que ela nem tinha maquiagem, segundo eu me lembro. Mas o rosto dela tinha um brilho radiante. Ela não era bonita em termos convencionais, mas sua face brilhava de uma forma extraordinária. Seus olhos eram brilhantes. E ela falava de forma tão terna que eu podia ver Deus nela. Não foi a única coisa, mas foi uma das coisas que fez com que minha vida se transformasse. Mais tarde me tornei líder naquele grupo, mas até hoje eu lembro da face dela. Possui um brilho especial. Não estou falando de dissimulação, de tentar ser quem você não é. É impossível fingir seu brilho para o seu cônjuge. Ele conhece bem você. O que de fato impacta é quando você é radiante verdadeiramente. A melhor resposta que pode ter para alguém que está zombando de você é brilhar, ser radiante, sem dizer coisa alguma. Eu vou falar isso daqui a pouco, mas eu sempre digo para os irmãos que estão aqui no púlpito, os líderes que estão responsáveis pelo louvor, o coral, que eles têm que ter uma face radiante. Existem coisas que não podem ser fingidas. Veja, seu coração trai você através da sua face. Não tem como esconder. Pode fazer plástica. Eu não vejo nenhum problema nisso. Você pode colocar, você pode tirar, você pode fazer isso, fazer aquilo, pode apertar, pode soltar, pode esticar. Mas se você continua mal-humorado, você fica esticado e mal-humorado. Você é um mal-humorado esticado. Veja bem, eu não sou contra isso. Isso não é o que é importante. O que é importante é, se você remove isso, remove aquilo, faz plástica e tem o mesmo velho coração e você é mal-humorado, você é negativo, gosta de acusar as pessoas,
E não é questão de idade, eu conheço pessoas que têm 60, 70 anos e são radiantes. E depois de estar com eles, você sai sentindo como se estivesse com um jovem. Não parecem velhos. Eu tenho estado com pessoas que têm 20 anos e até mais jovens, adolescentes, e ficam reclamando o tempo todo, murmuram o tempo todo, e se sente cansado perto deles. Você se sente velho. Eu gosto de estar com o pastor Mark porque ele é um menino grande. É difícil dizer a idade dele, mas ele é mais velho do que eu. Às vezes ele me chama de pai e eu digo para ele, para com isso, você é mais velho do que eu. De qualquer forma, o pastor Mark parece que não fica velho. É isso que Deus quer para você. Não envelheça. Você não tem idade. Você nasceu de Deus. Amém, irmãos? Mas quando você reclama, murmura o tempo todo, você acaba envelhecendo. E as pessoas percebem isso, mesmo não sendo velho. Uma das coisas que eu procuro para as pessoas que trabalham no púlpito é que tenham uma face radiante. É impossível fingir. Amém? É fácil perceber quando alguém está fingindo um sorriso falso. Eu não quero que você ande por aí rindo como se fosse um pateta. Não é isso, tem pessoas que não riem muito, mas são muito radiantes. E também tem mulheres que não vivem sorrindo o tempo todo, mas são muito radiantes. O rosto brilha. É assim que vemos as pessoas na igreja. Minha esposa e eu já conversamos muito sobre isso. Quando encontramos alguém no shopping ou numa loja, depois que eles saem, minha esposa me diz, é incrível, o rosto do nosso povo, o povo da igreja, tem um brilho especial. Bem antes de eles nos reconhecerem, dá para perceber porque a face deles brilha. Não tem nada a ver com a beleza física, mas é uma questão de brilho. E vocês são exemplo vivo disso. Nós temos um auditório chamado Brilho, onde os nossos jovens se reúnem. Nosso povo brilha. Eu amo isso. Você já encontrou alguém na rua, alguém que você não conhecia, da nossa igreja ou de outra igreja? Posso falar da nossa igreja porque sou pastor, mas muitas vezes quando você encontra essas pessoas, antes mesmo de saber que são crentes, você vê o brilho neles. Depois eles se apresentam e quando saem você diz, eu sabia que eram crentes. Já teve essa experiência? É o brilho, meus irmãos. O mundo está se tornando a cada dia mais deprimente. As pessoas estão deprimidas. Muitos têm sido acometidos com depressão bem jovens. Eles querem alegria, eles acabam se cortando, mas continuam deprimidos. É um mundo triste. Como pais, vocês necessitam ainda mais ter faces radiantes diante dos filhos. Peça a Deus, não finja, peça a Deus por isso. Eu lembro alguns anos atrás, quando Jéssica tinha 3 ou 4 anos, eu estava refletindo sobre alguns problemas na igreja, algumas coisas que eu tinha que resolver, e também estava lendo um livro. Às vezes eu tento fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu estava sério, e Jéssica estava do outro lado da mesa e olhou para mim e disse, pai, eu disse sim, você está com raiva de mim? Eu coloquei o livro na mesa e disse, não, querida, por que você diz isso? Ela disse, você parece com raiva. E a partir daquele dia, eu sempre falo com ela com um sorriso. Eu não sabia que a minha face estava demonstrando aquilo. Muitas vezes não entendemos isso, mas isso fala mais do que palavras. Queridos, mesmo quando você diz não, é impossível sorrir o tempo todo. Você tem que dizer não para o seu filho. Mas tem que fazer isso com uma face radiante. E eles vão ver que isso é parte da glória da nova aliança. Você não é amargo, triste, como o cinema tenta retratar os cristãos, deprimidos, com raiva do mundo, sempre dizendo isso é pecado, aquilo é pecado. Mas eles não mostram pregadores como eu. Ou o pastor Mark. Amém? Graças a Deus por Joel Osteen. Ele sorri para o mundo e eles não sabem o que fazer. Eles não conheciam um pregador que só vive sorrindo. Ele é radiante. Deus está levantando uma nova geração
Você não tem que somente testemunhar, tem que ser testemunha. Amém? Mas, às vezes tem que dizer não para o seu filho. Certo? Às vezes, eles precisam do seu não como desculpa. Suponhamos que eles não queiram ir para uma festa, porque sabe o que acontece lá. Mas não querem dizer não para os seus amigos. Para que os seus amigos não pensem mal deles. Quando você diz não para ele, eles pegam esse não, usam como desculpa e dizem, meu pai não permite. Desde que eles usem você como desculpa, mas você não disser não, não vai ser bom para eles. Eles precisam que você diga não. Não tenha medo, porque eles não vão odiar você. Mesmo que não esteja sorrindo, seja radiante. Você precisa estabelecer limites, mas deve fazer isso com face radiante. Posso ter um amém? É assim que eu aconselho. Não faço pessoalmente, porque a igreja é muito grande. Eu peço para os líderes que escolhem os recepcionistas para não escolherem pessoas que têm uma placa dizendo, cuidado com o cão. Está atrasado de novo. Entra bem rápido. Eu quero compartilhar rapidamente algo. Recentemente, no mês de agosto, o pastor Benjamin foi pregar para os pastores numa conferência de ministros. Era uma conferência grande na Suíça. Pastores de toda a Europa se reuniram lá. E naquela conferência, os pastores, principalmente os da Alemanha, estavam lançando o meu livro em alemão pela primeira vez. A propósito, eles disseram que já está próximo de ser um best-seller. Glória a Deus por isso. Na Alemanha, a senhora que traduziu o meu livro para o alemão, ela estava lá. Ela estava presente e quero usá-la como exemplo de um rosto radiante. É disso que estou falando. E, ao mesmo tempo, você verá o testemunho sobre o livro. Hi, Pastor Prince. I translated your book, and I'm so blessed by your book and everything you say in your messages. And it was a miracle for me to just be a part of this, like your message. And I'm very looking forward to everything I'm gonna do here in Germany, because it's always been on my heart for Germany to get this GraceNet message that you have. And so thank you very much for everything, and I'm very much looking forward to seeing you one day in heaven, maybe. Cabelo penteado para trás, usa óculos, mas é radiante. Algumas de vocês têm o cabelo cheio de cachos. O marido tem que esperar por 1 hora. Ele queria vir para o primeiro culto, acaba chegando na hora do segundo culto. Ou do terceiro. O fato é que eu não sou contra o seu cabelo, me entenda bem, não sou contra. Se me encontrar na rua, não precisa esticar seu cabelo. Eu não estou falando disso. Penteie seu cabelo como quiser. Faça o que achar bom para ficar bonita. Mas percebeu o cabelo dela? Está penteado para trás, muito simples. Provavelmente tenha um coque. E ela usa óculos, mas tem um rosto radiante. Você percebeu? Alguns talvez nem ouviram o que ela falou. A garota alemã que traduziu meu livro para o alemão. É isso que o mundo busca realidade. Buscam pureza de coração. E isso é maravilhoso. Eu me lembro de uma história verdadeira que eu compartilhei muitos anos atrás de um missionário na Inglaterra. Ele, quando era jovem, era um ladrão. Veio de uma família pobre. Ele entrava em casas à noite e carregava o produto do roubo em um saco, como Alibaba. Ele entrou numa casa e encontrou alguns lindos abajures prateados e outros itens caros. Ele colocou no seu saco e saiu para outro quarto na intenção de fugir, por uma janela. E quando colocou um dos pés para fora para sair daquele quarto, no escuro, ele ouviu um piado. Ele olhou, seus olhos se acostumaram às trevas, e ele viu que ali tinha um berço, num canto do quarto. E o piado vinha do berço. E ele se aproximou do berço e viu que dentro do berço estava um bebê. E com seus lindos olhos,
olhavam para ele. Emitia um som como de um piado. Ele então colocou o saco no chão e olhou para o bebê, se aproximou dele. Ele colocou um dos seus dedos na mão do bebê, o bebê apertou sua mão e sorriu para ele. Quando o bebê sorriu, ele disse que algo aconteceu com ele, no seu coração. Ele disse, e foi isso que ele pensou, esse bebê me ama incondicionalmente. Ele não sabe que eu sou uma pessoa ruim. Não se importa com a minha origem. Simplesmente sorri e me ama. E ele perguntou ao bebê, Deus é assim? Você chegou há pouco tempo do céu. Naquele momento ele deixou tudo para trás e correu imediatamente à procura de uma igreja. Ele foi salvo e se tornou um missionário. Isso não é lindo? Através do rosto de um bebê. Talvez todos os bebês que nascem no mundo sejam um testemunho para nós da inocência e da pureza. Alguns acham que a inocência é uma coisa ruim. É a inversão dos valores. Quando você se posiciona pela excelência moral, dizem que você é estreito, você é atrasado. Quando você diz, vamos amar a Deus, vamos amar Jesus, vamos amar uns aos outros, falamos de algo que é extraordinário e não estreito. E para eles é assim, vocês são contra o pecado, vocês são cheios de ódio. Não, não. Se uma criança tem um câncer, você odeia o câncer e faz tudo para exterminar o câncer da vida dela, porque você a ama. Nós odiamos o pecado, mas amamos o pecador. O mundo quer nos fazer odiadores, pessoas que odeiam, por isso produzem filmes tentando nos apresentar como quadrados, infelizes, mal-humorados, como aquela série de desenhos Os Simpsons, que é anticristã. Deixe-me dizer isso. Os nossos jovens estão sendo influenciados. Eles pensam que somos assim, mas não somos. O crente não é assim. A Bíblia diz que Jesus, na noite em que foi traído, disse aos seus discípulos, digo isso para que a minha alegria permaneça em vocês. Alguém pode dizer isso mal-humorado? Imagina ele com cara feia falando com seus discípulos. Como chatos religiosos. Digo isso para vocês para que a minha alegria permaneça em vocês. Pedro diria, Senhor, não quero. Já tenho muitos problemas. Eu imagino o Senhor sorrindo e dizendo para eles assim, isso digo para que a minha alegria permaneça em vocês. Eu gosto como Mel Gibson retratou Jesus no filme Paixão de Cristo. Como ele brincava com sua mãe, quando falava com os seus discípulos, sempre ele tinha um sorriso, tinha alegria, que era evidente nos seus olhos e no seu jeito. Amém? É claro que eu não estou falando daquele sorriso de pateta. O que falo é que Deus vai usar sua personalidade habitual, mas o brilho vem dele. Posso ter um amém? Uma das coisas que descobrimos, talvez você nem tenha percebido, mas aconteceu muitas vezes, quando você é perseguido como crente, quando é zombado, insultado, porque você é um crente. Se olhasse naquela hora para você, muitos de nós não percebemos, veria um brilho na sua face, como você não imagina. Eu experimentei isso quando estava no serviço militar. Para os que não sabem, em Singapura, com 17 anos, tem que se alistar no serviço militar. Queiramos ou não, aqui o serviço militar é obrigatório. Eu me lembro que no quartel onde servi, só eu e outro rapaz éramos cristãos nesse quartel. E tinha um sargento que era contrário à fé cristã e ele perseguia principalmente meu amigo, zombava dele, dava a ele as funções mais duras. Mas eu ainda me lembro de um dia, nunca esqueci, e eu estava sentado perto do meu amigo e o sargento veio e, como sempre, ele estava zombando da fé cristã. Ele olhou para o meu amigo e zombou dele. Meu amigo estava olhando para baixo, estava fazendo um trabalho e levantou a cabeça e olhou para o sargento. Não com atitude de retaliação. Ele olhou para o sargento e a face dele brilhou. Eu vi e fiquei surpreso. E aquele sargento, no mesmo momento, se calou.
Ele foi surpreendido com o que viu. Meu amigo não percebeu que sua face havia brilhado. Mas eu vi. Mais tarde eu vi a confirmação na Bíblia. Está em 1 Pedro 4,14. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Quanto a eles, blasfemado. Quanto a vocês, glorificado. Note que Pedro escreve para os crentes. Nós já temos o Espírito Santo em nós. Nós já temos o Espírito de Deus habitando em nós. Mas aqui fala que o Espírito de Deus repousa sobre nós. De tal forma que se manifesta como o Espírito da glória. É a glória de Deus que repousa sobre você quando você é insultado, quando é perseguido. O Senhor Jesus disse assim: vocês são bem-aventurados quando os homens perseguirem vocês e mentindo disserem todo mal contra vocês. Jesus disse: saltem de alegria, alegrem-se com grande prazer, porque grande é o galardão no céu. Quando ele fala do grande galardão, ele não se refere a quando morrer, ir para o céu e receber o seu galardão lá. Ele fala do aqui e do agora. Quando nós guardamos nossos tesouros nos céus, não quer dizer que só podemos reivindicá-los quando formos para o céu. Você não vai precisar de tesouros quando estiver no céu. Amém? O que está dizendo é: guardem tesouros no banco celestial e poderá fazer retiradas aqui na terra. No céu, a traça não pode destruir, nem a ferrugem corroer, nem ladrões poderão roubar. O banco celestial, deposite nos céus, mas você vai poder retirar aqui na terra quando precisar. Jesus disse: saltem de alegria, porque grande é o vosso galardão. Quer dizer, ele vai abençoar você, se você é solteiro, com um marido lindo, com uma mulher maravilhosa, com uma bela casa, uma família incrível e o que mais você precisar. Grande quer dizer grande. É o seu galardão. Galardão por sofrer pelo nome de Jesus. Quando recebe essa revelação, você diz: tem muito tempo que eu não sou insultado. Que venham os insultos, as perseguições, para que eu receba maior galardão. Aleluia. No livro de Atos, temos uma linda história. É a história de um jovem chamado Estevão. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Eu gosto do fato dos sacerdotes terem se convertido. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Note que ele era cheio da graça e do poder de Deus, por isso realizava grandes milagres. Contudo, levantou-se oposição dos membros da sinagoga dos libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia, e esses homens começaram a discutir com Estevão. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizer, e ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este santo lugar e contra a lei de Moisés. A mesma acusação que eu sofro. Eu não falo mal da lei de Moisés, eu sou a favor da lei como Deus a deu. Mas ainda assim tem aqueles que me acusam dizendo que sou contra a lei. Amém? Pois ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos legou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que seu rosto parecia o rosto de um anjo. Aleluia. A melhor defesa é um rosto brilhante. Sorria para o seu cônjuge e diga: por que seu rosto não brilha? Vire para outro irmão e diga: notifique o seu rosto, que você é crente. Amém? Na antiga Inglaterra, sempre que a rainha ou o rei voltavam para o palácio,
a bandeira era tremulada bem alto. Quando a bandeira não estava hasteada, eles não estavam lá. O rei está no seu coração. A bandeira é a sua face. Há uma canção que diz: Like a flag flown high from the castle of my heart, from the castle of my heart, from the castle of my heart. Joy is a flag flown high. Irmãos, no mundo ter uma face brilhante e radiante não é somente algo bom de se ver, mas é uma arma. No mundo que vivemos é uma arma para resgatar as pessoas dos poderes das trevas. Diz a Bíblia que quando o espírito maligno entrou em Saul, numa das versões diz que ele trouxe um espírito de tristeza. Existe um espírito de trevas, um espírito de depressão, e a Bíblia chama esse espírito deprimido. No lugar do espírito deprimido, Deus dá vestimentas de louvor. Amém? Quando adora a Deus, não pode ter o espírito deprimido. O mundo sofre desse mal. Muitas vezes até as crianças sofrem deste mal. É ótimo ter crianças alegres. Precisamos orar por elas porque no mundo existem forças de tristeza e de depressão tentando entrar. Essa mensagem não é para que você tenha somente um rosto feliz. Não. Quando Deus deu essa mensagem, eu disse: Senhor, eu quero algo profundo. Tenho vergonha de dizer isso. Me perdoe. Esse é o seu pastor. Mas Deus me mandou pregar essa mensagem porque quer que você revele sua glória. O fato é que todos gostam de um rosto radiante. O mundo precisa disso. Amém? Como a irmã que nós vimos, muito radiante. Eu conheço um pouco a história deles. Nem todos estão bem financeiramente. Fazem isso para o Senhor. Não está na vestimenta. Claro, temos que nos vestir bem. Ontem eu e minha esposa almoçamos juntos nessa lanchonete que estávamos. Minha esposa é muito observadora, ela vê as coisas rapidamente e ela vê quando alguém faz parte da igreja. Eu estou só olhando para a comida. E ela disse: aquelas pessoas são crentes porque agradeceram pelo alimento, então elas são crentes. Estava o pai, a mãe e um filho adolescente e uma criança. E veja, durante todo o almoço, eles não falaram uma palavra um com o outro. A última palavra que falaram foi na oração. Veja. E eu e minha esposa olhamos um para o outro e durante o tempo que ficamos lá, aquele rapaz adolescente, que tinha cerca de 14 anos, ele terminou a sua comida, cruzou seus braços, olhou para ali, olhou para lá, olhou para o seu pai, para sua mãe, ninguém falou nada. Depois de terminarem de comer, eu pensei: agora vão conversar. Mas o pai tirou algo da bolsa, tirou o seu tablet e ficou trabalhando no tablet o tempo todo. Foi triste, muito triste ver aquilo. E no meu coração, eu não quero ser melhor do que ninguém, pode acontecer com qualquer um de nós. Eu orei e disse: Deus, não deixe acontecer conosco. Porque pode acontecer. Pode acontecer eventualmente que nós olhamos para o telefone, para o tablet, mas não pode se tornar algo que você faz sempre. Vai almoçar, mas se distrai com outras coisas. Foi triste ver aquele menino. Um dia, o pai vai dizer: filho, tem muito tempo que a gente não conversa. E o filho vai dizer: papai, estou muito ocupado, eu sou casado, não tenho mais tempo. Esse tempo não vai voltar atrás. Outro dia, a Jéssica tinha 3, 4 anos, mas hoje ela cresceu. Alguns anos atrás eu fiz um pedido. Eu disse: Senhor, me dê um filho.
para que eu possa começar de novo bem devagar. Não vou viajar tanto, vou gastar tempo com ele. Foi um dos meus 3 pedidos. E aconteceu. Agora estou levando a vida bem devagar. Este ano vou viajar um pouco mais, mas quando retorno de viagem, a minha prioridade é estar com ele, com a Jéssica e com a Wendy. E com todos vocês, claro. Amém? Mas valorize o que tem. Você pensa que vai durar para sempre, mas não vai. Alguns descobrem isso muito tarde. Cada momento que você tem, talvez nunca mais tenha, talvez seja a última vez que isso vai acontecer. Valorize o seu presente. Amém? Diga isso para o seu rosto. Vamos concluir com isto. Pastor Prince, se isso é importante, como eu posso ter isso? A Bíblia diz, muito claro em Eclesiastes, quem é como sábio? Quem sabe interpretar as coisas? Coisas aqui, a palavra hebraica debar, que quer dizer a palavra de Deus. Quem conhece a interpretação da palavra de Deus? Se você busca a revelação da palavra de Deus, isso é bom. A Bíblia diz, a sabedoria de um homem alcança o favor do rei e muda o seu semblante carregado. Essa palavra carregado é usada em outro lugar para falar do juízo sobre Israel. Se rebelassem, viria sobre eles uma nação de rosto feroz. A palavra feroz é a mesma palavra carregado, uma nação de rosto carregado. Assim, Deus diz, mesmo que alguém tenha rosto carregado, em função da revelação que vem ao seu coração, a Bíblia diz que o seu rosto carregado será transformado. Eu tenho visto isso, uma gentileza, uma bondade que surge no rosto. Alguém no passado era bom, era generoso, mas com os problemas da vida se tornou uma pessoa solitária e ferida. Muitos são solitários no meio da multidão. Mas lembre-se que se alguém é carregado, na estrada ou mesmo no shopping, a garçonete é rude. Lembre-se, é a dor que faz as pessoas ficarem rudes. Pessoas machucadas machucam. Portanto, se esforce para ser alguém diferente. Sorria. Diga algo bom. Talvez nunca mais a veja. Não perca paciência com elas. Abençoe. Amém? Diga algo gentil. Diga, eu gosto do seu cabelo. A sabedoria de um homem alcança o favor do rei e muda o seu semblante carregado. Que isso aconteça com todos nós. Falo da revelação de Deus. Não estou falando do conhecimento do bem e do mal, que traz depressão. O que você sabe muito pode ser deprimente. Ler um almanaque sobre saúde e sobre sintomas de enfermidades é a pior coisa que alguém pode fazer. Siga a palavra de Deus. Leia tudo sobre cura, passagens de Jesus curando as pessoas, como ele fez o bem e curou todos os oprimidos do diabo, até ficar cheio de vida, cheio de saúde, contemplando sua glória e sendo transformado à sua imagem. Amém? Outra coisa importante está em Salmos 34. Meu salmo favorito. Bendirei o Senhor o tempo todo. No versículo 5 diz, os que olham para ele estão... Olhar para o Senhor faz você radiante e não mostrarão decepção. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Não serão envergonhados. Olham para ele e são radiantes. Sempre que olha para o Senhor, veja o Senhor quando estiver adorando, seja consciente dele, da sua glória. E escute mensagens que glorificam ao Senhor. Amém? Quando ler a Bíblia, encontre nela Jesus. A Bíblia é como livros infantis onde você tem figuras que estão escondidas, você tem que encontrá-las. Na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, tem figuras escondidas de Jesus. Amém? Olhe para ele e se tornará radiante.
Quando olhamos para ele, ficamos radiantes. Muitas vezes não olhamos para ele, olhamos uns para os outros, comparamos-nos com os outros e ficamos com ciúmes. Aí a inveja entra. Como é que ela tem isso? Eu não tenho. Eu queria que meu nariz fosse como dela. Eu queria que minha testa fosse assim. E as pessoas ficam se comparando. Para com isso. Você é único. Deus o criou. Alguém talvez inveje a sua aparência. Mas você não gosta da sua aparência. Nunca estamos satisfeitos. Existem aqueles que dizem, o que é que essa pessoa está fazendo? O que aquela outra está fazendo? Tudo está na horizontal. Aquela pessoa está investindo naquilo, tem que investir também. E os dois acabam falindo. Não faça isso. Não copie os outros. As pessoas fracassam, irmãos. O homem é sujeito ao fracasso. Olhe para o Senhor. Amém. Eu gosto da parte quando Jesus ressuscitou dos mortos. Uma semana depois, a Bíblia diz que era o segundo domingo depois e os discípulos estavam pescando no lago da Galileia e Jesus apareceu. Você conhece a história. Jesus mandou lançarem a rede do lado direito do barco. Depois eles estavam na praia comendo. Jesus preparou a refeição e eles comeram juntos. Que retrato lindo do Senhor Jesus. Apesar de glorificado, preparou a refeição para eles e perguntou a Pedro, você me ama? Por 3 vezes. E no final de tudo, a Bíblia diz, no final da refeição, Pedro viu João. E Pedro disse para o Senhor Jesus, o que vai acontecer com este homem? Veja a resposta de Jesus. Ele olhou para Pedro e disse, o que você tem com isso? Você, siga-me. Não se compare com os outros. Siga-me. Não diga, aquela pessoa tem um tipo de unção que eu quero copiar. Não, Deus deu para você um dom único. Alguns pregadores são eloquentes e rápidos e são ungidos. Alguns são eloquentes e rápidos e não são ungidos. Alguns pregam vagarosamente e são ungidos. Amém? Procure a unção. Irmão, não se compare com os outros. Você tem um dom único. Todos são únicos como as impressões digitais. Não existe ninguém igual. Deus quebrou a forma depois de fazer você. Celebre sua singularidade. Você não tem que ser igual a ninguém. Seja bem-sucedido sendo você. Claro, melhore. Melhore você, melhore o seu trabalho. Mas ao melhorar, não se compare com ninguém. Não tem inveja porque alguém tem algo que você não tem. Você tem algo que essas outras pessoas não têm. Amém? Pare de olhar horizontalmente e comece a orar verticalmente para o Senhor. Os que olham para Ele são radiantes. E jamais mostrarão decepção. Você aprendeu? Foi abençoado? Isso é importante. A Bíblia diz que quando você é radiante, os seus filhos virão de longe, porque estavam distantes. Os gentios virão a você. Reis, pessoas importantes, virão a você. A riqueza dos gentios virá a você. Isso é importante. Ter o brilho do Senhor na sua face. Amém? Uma vez mais, não estamos falando de rosto bonito, não estamos falando de face bonita. Isso pode ser enganoso. Falo do brilho que vem de dentro. E vejo que essa igreja tem isso. Vocês nem sabem que tem. Que brilhem ainda mais. E todos digam, amém. Dê o louvor a Jesus, aleluia. Talvez alguém aqui nunca experimentou o amor de Deus. Não experimentou a salvação para a sua vida. Se seu coração parar de bater, você terá certeza que no momento que sair do seu corpo, o verdadeiro você, para onde irá? Você foi feito à imagem de Deus. Deus soprou vida em você. Deus fez você e colocou você num corpo físico, mas o seu corpo não é você. E porque Deus soprou o Espírito em você, essa parte de Deus é eterna. E por isso o inferno é o inferno. Não foi criado para o homem, foi criado para o diabo e seus anjos. Mas se o homem rejeita Deus e bate na sua mão e diz, eu não quero o seu perdão, não quero o seu filho, não existe perdão. Este homem, Deus não pode forçá-lo a ser salvo. Jesus disse assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna.
Eu gosto do próximo versículo. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Escute bem. Jesus não veio condenar, mas salvar. Não importa qual é a sua origem. Uma coisa sabemos. Jesus é um Salvador maior que todas suas falhas, fracassos e pecados. Ele quer salvar você. Quer ser seu Salvador. Permita isso. Deixe que Ele salve você. Se você é essa pessoa, onde você estiver, para vocês que estão assistindo, se você quer essa vida abundante, saiba que Deus é seu Pai e você é seu filho, herdeiro de todas as suas promessas. Faça essa oração comigo agora. Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio que Ele morreu na cruz por meus pecados. Eu creio que Ele ressuscitou dos mortos para minha justificação. Obrigado, Pai, porque o precioso sangue me purifica de todo o pecado. Deste dia em diante, o Senhor está em mim. Seu Espírito habita em mim. Suas bênçãos descansam sobre mim. E minha vida será um testemunho vivo para todos de que Jesus Cristo é o Senhor. Em nome de Jesus, e todo o povo diga amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, se você fez essa oração, agora você é filho de Deus, um filho de Deus. Você não é mais um pecador, você era um pecador, agora você é filho de Deus. Não é perfeito, mas é filho de Deus, jamais vai perder essa posição, amém? Deus é seu Pai eternamente, amém? Glória a Deus, fique de pé. Amém, 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 glória ao Senhor. Levante suas mãos nesse lugar. Nessa próxima semana, o Senhor abençoe você e guarde você. O Senhor preserve os seus amados de todos os perigos, de todos os acidentes, de todas as enfermidades, de todos os poderes das trevas. O Senhor faça a sua face brilhar sobre você, que a face de vocês brilhe radiantemente com a glória do Senhor. Amém. Que o Senhor levante o seu rosto sobre você e sua família e lhe conceda e aos seus amados sua shalom, paz. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.